Os nomes foram alterados para preservar a identidade dos envolvidos. Meu nome é Sargento Álvaro Mendes, e este é o tipo de ocorrência que um policial não esquece, mesmo quando tenta. Já se passaram muitos anos, e embora eu não me recorde exatamente quem era meu parceiro naquela noite, cada detalhe ainda retorna nítido à minha memória. Era pouco depois da meia-noite quando recebemos o chamado do Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar. Basicamente, a central responsável por repassar as emergências para as viaturas em serviço. A ocorrência parecia simples, uma possível briga de casal na última casa de um conjunto de residências em Mauá, na Grande São Paulo. Mauá é quase toda feita de morros. Para construir uma casa no nível da rua, muitas famílias precisam erguer 2 ou 3 pavimentos antes de chegar à entrada principal. E foi por uma dessas escadarias intermináveis que eu e meu parceiro começamos a descer. Com cada degrau, o ar ficava mais pesado, como se estivéssemos nos afastando do mundo normal. Lá embaixo, a porta da última casa estava completamente aberta. Isso nunca é um bom sinal. Entramos com cautela, atentos a qualquer movimento. E foi então que vimos. O chão inteiro estava coberto de sangue. Não eram apenas manchas. Parecia que alguém havia derramado um balde de tinta vermelha e espalhado com as mãos. O cheiro forte, metálico, quase sufocante, dominava o ambiente. As paredes exibiam marcas de mãos ensanguentadas por todos os lados. Era como entrar em um pesadelo vivo. Meu coração acelerou. Por mais que um policial esteja armado e protegido, o medo existe. Sempre existe. Quem diz o contrário, mente. Avançamos alguns passos. E quando eu estava prestes a chamar por alguém, uma mão surgiu devagar, saindo do cômodo ao lado. Uma mão trêmula, completamente coberta de sangue. Então ela apareceu. Uma senhora de aproximadamente 60 anos atravessou a porta. E quando conseguimos enxergar melhor, o choque foi imediato. Ela tinha mais de 20 facadas espalhadas pelo corpo. O tórax, os braços, o pescoço, todos cortados, perfurados, sangrando sem parar. Mesmo assim, ela estava de pé, caminhando, falando, e havia algo profundamente errado com a voz dela. Não parecia ser a voz de uma senhora. Era como se outra presença estivesse falando através dela. Eu me aproximei devagar e perguntei: "Senhora, a senhora está bem?" E ela respondia de forma calma: "Estou bem. Está tudo bem." Aquilo me gelou por dentro. Meu parceiro olhou para mim completamente apavorado e disse: "Álvaro, você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo?" Eu apenas confirmei com a cabeça. Não havia explicação possível para aquilo. A mulher continuava a caminhar pela casa, esfregando as mãos ensanguentadas nas paredes, deixando novos rastros por cima dos antigos. Era impossível entender como ela ainda estava consciente. Com a quantidade de sangue espalhado pelo chão, qualquer pessoa já teria desmaiado há muito tempo. Chamamos o resgate. Várias equipes chegaram. Bombeiros, socorristas, policiais de apoio. Todos testemunharam a senhora andando, falando e pedindo ajuda. Foi então que os bombeiros conseguiram colocá-la na maca. Mesmo ali deitada, ela mantinha uma calma perturbadora, repetindo que estava tudo bem, apesar de estar coberta de ferimentos profundos. Quando a ambulância avançada do SAMU chegou, o médico desceu, avaliou rapidamente a situação e ordenou sem hesitar: "Tirem essa mulher da minha viatura." O bombeiro responsável questionou sem entender: "Doutor, ela está viva." A resposta do médico fez o silêncio tomar conta de todos. "Essa mulher está morta há mais de 2 horas." Os bombeiros ficaram atônitos. Policiais também. Eu estava ao lado da maca quando ouvi. Expliquei que tínhamos descido, encontrado a mulher andando, falando com clareza, pedindo socorro. Ela olhou nos meus olhos. Ela respondeu às minhas perguntas. Ela caminhou. Ela respirou. Mas o médico insistia que aquilo era impossível. Disse que os sinais do corpo indicavam morte prolongada e insinuou que a cena havia sido alterada. A discussão cresceu, e outro sargento, meu superior, chegou a oferecer voz de prisão ao médico por desacato. Mas no fim, o médico apenas recuou, fechou a porta da ambulância e foi embora com o corpo. O que sabemos hoje é que o marido da vítima foi o responsável pelas facadas. Ele mesmo havia chamado a polícia. Mas nenhum perito, nenhum profissional, nenhum policial presente naquele dia conseguiu explicar como aquela mulher, oficialmente morta há mais de 2 horas, caminhou pela casa, falou com todos nós e pediu socorro como se estivesse lutando para sobreviver. Eu já presenciei muita coisa na minha carreira. Coisas duras. Coisas que mexem com a cabeça. Mas nada. Absolutamente nada se compara ao olhar daquela senhora, àquela voz calma e ao fato de que, por algum motivo que jamais entenderei,
Ela não caiu. Ela não desmaiou. Ela não parou. Ela continuou tentando viver, mesmo depois que a vida já havia ido embora.